Olá pessoal, aqui é o Luiz do site leifeeducação.com.br e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso dashboard da onde a gente parou. Mas antes da gente continuar, deixa eu passar um recado para vocês. Se inscrevam no canal, deixa seu like para a gente continuar trazendo esses vídeos para vocês de forma gratuita e com muita informação. E também vocês podem aprender mais sobre Excel lá no nosso site, no leifeeducação.com.br. É um site muito rico em informações, pessoal. Lá ainda tem informações sobre livros e carreira. Perfeito? Vamos continuar aqui. Eu parei exatamente nesse ponto aqui. Qual vai ser o nosso próxima etapa? A gente vai começar a montar o nosso gráfico dinâmico, dashboard, como vocês preferirem chamar. Então eu vou abrir aqui uma nova guia. Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Vou aqui na tabela de base, colocar aqui tabelas dinâmicas. Eu só vou renomear, pessoal, para ficar melhor para vocês entenderem de onde eu estou puxando. Tabela de... E eu vou ocultar aqui essa outra tabela para não ter confusão, para confundir vocês. Como a gente vai começar a montar aqui as nossas tabelas dinâmicas? Eu vou começar pelos cards, ok? Então, como a gente vai montar um card aqui na tabela dinâmica? Eu vou selecionar aqui no espaço aleatório, eu vou aqui na guia inserir formas, e eu vou selecionar aqui o retângulo quadrado. Eu vou selecionar aqui, vou fazer o desenho, vou fazer nesse tamanho. Eu vou dar Ctrl C e Ctrl V 5 vezes, se eu não estiver enganado, que são 5 retângulos que a gente vai utilizar. Vou jogar para aqui para o lado e a gente vai começar a alinhar esses retângulos aqui nesse formato. Não tem problema os retângulos ficarem fora de alinhamento, aí é capricho seu, tá, galera? Não tem problemas. Se você também mudar a ordem, vai dar tudo certo. A gente já fez os retângulos com os cards. Como a gente vai começar aqui a fazer os nossos cards? Eu particularmente, pessoal, faço um truque aqui para dar tudo certo da seguinte maneira. Eu vou copiar aqui o primeiro card, vou dar um Ctrl V aqui nele e vou diminuir o tamanho dele mais ou menos na altura aqui, tá? Vou diminuir o tamanho dele na altura. Eu vou deixar com a linha para vocês poderem enxergar, para saber que é duas caixas com formato aqui dentro. Mas você pode tirar esse contorno aqui para ficar bonito, seu dashboard, aqui em formato, contorno de forma sem contorno. Vocês percebem que fica invisível. Mas eu vou deixar aqui só para a gente poder ilustrar o que eu estou fazendo e o que eu quero mostrar para vocês. Por que eu estou fazendo essa caixa? Estou fazendo essa caixa para a gente poder renomear uma caixa aqui com as informações e a outra vai ficar exclusiva apenas com um valor, beleza? Então aqui eu vou escrever total e vou clicar aqui. Eu vou centralizar aqui o texto para ficar bonitinho. Eu vou fazer aqui essa outra caixa nas outras aqui também, tá, pessoal? Todas vão ter o contorno para a gente poder ilustrar para vocês aqui, para não ter nenhum problema e confundir vocês. Então já coloquei aqui a caixinha, não vai ficar bonito, mas só para fins acadêmicos. Aqui eu coloquei lá o percentual total x UF. Ok? Vou clicar fora e vou centralizar aqui em cima. Aqui é posto por UF. Aqui é o menor, desculpa, aqui é o maior pagador e aqui é o menor pagador. Eu vou centralizar tudo de uma vez aqui para ficar mais fácil. Então a gente faz o que? Seleciona um, uma tecla Ctrl a gente seleciona outro, uma tecla Ctrl apertada a gente seleciona mais um, clica aqui e clica em centralizar. E tá feito. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os valores nesse campo. Então a gente utiliza outra caixa para isso. Então vamos lá, eu vou fazer o que? Agora eu vou preencher os dados dentro desses segundos quadrados que a gente fez. Então eu vou aqui dentro, vou clicar nele primeiramente. Agora dentro da barra de fórmulas eu vou colocar o igual, vou na tabela dinâmica e vou selecionar aqui total de impostos. Perfeito? Cada card tem que ser representado por um valor. E vou dar Enter. E vocês já percebem que o valor de imposto já veio para cá. Só que está na cor preta. Eu vou formatar isso aqui. Vou deixar centralizado. Vou colocar a cor branca. Vou aumentar um pouco a letra. Deixar desse jeito para poder ver bem. Tá feito. Eu vou fazer a mesma coisa com o percentual. Vou vir aqui, vou clicar dentro da barra de fórmulas. Vou colocar um igual. Vou selecionar esse percentual que a gente fez a fórmula. Não tem problema, não precisa estar em uma tabela dinâmica. E vou dar um Enter. Já vai me trazer aqui.
Eu não vou fazer a formatação individual igual eu fiz no outro quadrado. Eu vou fazer o quê? Vou selecionar esse outro quadrado. Eu vou aqui nesse pincel de formatação no canto superior esquerdo. Vou clicar nele e vou clicar nesse outro quadrado. E ele já vai fazer a formatação que eu fiz no outro. Imposto por UF. A gente vai fazer a mesma coisa. Selecionar ele. Dentro da barra de fórmulas, escrever o igual. E selecionar aqui o campo desse imposto. E vou dar Enter. Eu vou fazer a mesma coisa da formatação, desse jeito. Aqui a minha idem. Vou até passar de forma mais rápida. Vou selecionar agora o maior pagador de imposto, que é esse aqui. E o menor pagador de imposto também. Eu vou fazer aqui, pegar a formatação desse e desse. Perfeito! Agora, pessoal, a gente vai fazer o que aqui na nossa dashboard, nosso queridinho aqui? A gente vai começar a adicionar os gráficos. Como a gente faz isso? Você clica na sua tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica e gráfico dinâmico e seleciona um gráfico aqui da sua preferência. Eu vou utilizar um gráfico de colunas. Bom, vou colocar um gráfico de colunas aqui, pessoal. Agora a gente só vai fazer uma formataçãozinha aqui básica aqui nesse gráfico de colunas aqui que a gente não vai precisar utilizar. Eu vou fazer o quê? Vou aumentar aqui a largura e a altura. Eu vou tirar a legenda, porque aqui a gente só tem apenas uma única informação, que é a de faturamento. Eu vou vir aqui em análise de gráfico dinâmico, eu vou tirar os botões, essa opção aqui em cima. Eu vou deixar as linhas de grade. Se você quiser, pessoal, também aqui, por exemplo, vocês estão vendo que estão muito juntinho. Vocês podem vir aqui, dar um duplo clique aqui para abrir um novo campo aqui de formatar eixo. E a gente pode alterar a posição aqui do nosso querido. Eu vou colocar, vai ficar menos pior. Eu vou colocar assim. Eu vou colocar nesse formato, pessoal, mas lembrando que existem várias situações para você utilizar isso ou escolher outros gráficos. Como a gente está fazendo uma introdução aqui, eu vou colocar nesse formato para vocês verem as possibilidades que podem ser feitas. Continuando, a gente já fez uma formataçãozinha básica aqui. Não vou tirar linhas de grade e nem o eixo. E também não vou utilizar o rótulo de dados. Por quê? Se eu utilizar o rótulo de dados, vai ficar muito ruim a visualização. Porque a gente tem muitos números aqui, números altos. Então a visualização vai ficar confusa. Então quando você tem um gráfico com muita informação e nem esse aqui, a gente está utilizando informação de 20 anos, aqui você pode retirar, dispensar o rótulo de dados e utiliza a própria dados do nosso gráfico aqui do lado, ok? Vou deixar nesse formato e vamos para o próximo. Para fazer o próximo é a mesma coisa, vou selecionar aqui na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Agora eu vou utilizar um gráfico de barras e eu vou selecionar ele. Tá bem feio, mas a gente vai formatar. Quando tiver aqui nessa situação, vou dar um Ctrl X e vou colar aqui na nossa outra tabela. Eu também vou fazer a mesma formatação. Vou tirar aqui na largura, vou tirar aqui os botões na análise de tabela dinâmica, vou tirar também a legenda e vou tirar esse eixo aqui embaixo. Só vou selecionar e apagar o delete. Aqui a gente poderia trabalhar um rótulo de dados, mas também ele fica feio. Eu vou fazer algumas configurações para ficar menos pior, como eu vou aumentar um pouco mais a largura, vou deixar o rótulo de dados ativo. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Como a gente tem muita informação, muitos dados, eu vou deixar apenas o top 10 estados aqui dentro, para a gente ter uma visualização mais limpa e mais clean. Se a gente quiser ver de um outro formato, a gente poderia alterar ou deixar assim. Ou também uma opção clássica também, né? É você aumentar tanto o suficiente para poder enxergar todos os valores aqui de forma nítida e clara, como você preferir. Só que o que acontece? Os gráficos tá em ordem aleatória aqui, nem sei se está por ordem alfabética, não está por ordem nenhuma, para ser sincero, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou deixar por ordem decrescente. Então eu vou vir aqui na nossa tabela dinâmica, vou selecionar aqui o valor, esse quadradinho, eu vou em mais opções de classificação, decrescente, soma de imposto sobre importação aqui, que é o nosso
querido que a gente está analisando e vou deixar nesse formato. E o Excel já replicou o nosso formato aqui para a tabela dinâmica, mas ele deixou diferente aqui, está decrescente no gráfico. Então eu vou inverter essa ordem, vou clicar aqui, pessoal, na lateral aqui, no eixo X ou Y, agora eu não lembro, mas eu vou clicar nesse eixo aqui da lateral. Aí aqui no campo, aqui no formatar eixo, vou clicar nesse campo aqui de gráfico, depois em categorias em ordem inversa. E assim vai ficar em ordem decrescente realmente. Eu vou aumentar aqui um pouco aqui o gráfico para ficar mais visual aqui. A gente também tem algumas configurações avançadas que a gente poderia fazer para poder tirar um pouco o tamanho dessa barra, essas coisas, mas vamos deixar um pouco mais para frente conforme a gente for avançando o nosso conteúdo. Outra coisa que eu vou tirar aqui, as linhas de grades, que aqui a gente não vai precisar porque não tem os valores do eixo daqui de baixo, então a gente não precisa dessa informação. Outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, que às vezes pode acontecer é o quê? Quando a gente tem um número aqui, às vezes o gráfico pode ficar em cima do número e esconder a sua visualização. Eu vou clicar aqui no número, desse jeito aqui que eu acabei de fazer. Eu vou aqui no baldinho de tinta e vou deixar em automático. E o que isso vai fazer, o que vai acontecer? Quando a barra do gráfico for crescer ao ponto que vá cobrir o número aqui do rótulo, como o rótulo já está pintado o fundo, ele vai esconder atrás do número aqui que a gente está digitando. Então, por exemplo, se o São Paulo fosse um número tão grande que alcançasse aqui e cobrisse o início do número, não vai deixar porque a gente pintou o fundo do número de branco aqui e vai esconder caso o gráfico aumente. Perfeito? Continuando, a gente vai fazer o último gráfico agora, que é o gráfico de mês. Então eu vou selecionar aqui o nosso campo aqui, nossa tabela dinâmica de mês, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. E agora eu vou utilizar um gráfico de linhas e vou dar um OK. Gerou o gráfico, eu vou dar um Ctrl X e vou colar aqui nesse espaço que a gente tem aqui, que a gente deixou para isso. E vou fazer as personalizações. Se você quiser, você pode alinhar aqui desse formato. Ah, esqueci uma informação que eu falei, né, pessoal? Aqui eu deixei desse formato, mas eu quero deixar apenas o top 10. Então eu vou vir aqui voltar na nossa tabela dinâmica, filtro de valores e os 10 primeiros. Aqui eu quero desse jeito, não vou mexer em configuração nenhuma, vou dar um OK. E vocês já vão ver que a nossa tabela dinâmica aqui nosso gráfico já mudou também. Aqui, deixa eu voltar para a nossa personalização. Aqui eu vou tirar os campos, que a gente não vai utilizar isso agora. Vou tirar aqui a legenda, porque a gente só está trabalhando com um único valor, não tem dados a mais aqui. Deixa eu ver se o rótulo de linha aqui fica bom para a gente poder utilizar e retirar essa informação aqui na lateral. Dá para usar, pessoal? Eu vou deixar aqui para vocês verem como que fica. Mas aí fica uma coisa meio que a gosto. Eu não recomendo utilizar quando vocês têm valores muito grandes, que nem eu estou trabalhando aqui, ou que a visualização fique difícil, igual eu mostrei no gráfico acima. Vou tirar as linhas, está feito aqui a nossa configuração. Só que eu esqueci de uma coisa aqui importante, eu não coloquei nome nos gráficos. Vamos colocar nome nos gráficos, é importante isso. Vou colocar imposto anos. E você pode colocar o nome que vocês quiserem. Dentro do trabalho de vocês vai ter a necessidade do nome do gráfico e que você quer representar. Aqui eu vou colocar o F, vai imposto por o F. E aqui vai ter imposto por mês. Ok? Então a gente já colocou um nome aqui nos gráficos. Você também poderia fazer design do gráfico? Poderia. Você poderia mudar a cor dos gráficos aqui, né? Então você pode vir aqui em cima, colocar uma dessas opções. Eu não coloquei, vou deixar assim mesmo, mas se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade. Ué, deixa eu mudar, vou colocar esse preto aqui. Eu vou aplicar esse gráfico preto também ao outro. Cadê o gráfico? Quero esse. Vou retirar aqui de cima. E aqui, idem a mesma coisa. Vou nesse formato aqui para enxergarem. Uma outra parte da personalização que eu vou fazer aqui, deixar um pouco menos feio. Eu vou em exibir, tirar as linhas de grade e já dar uma outra cara aqui. Essas bordinhas aqui que eu fiz para vocês, eu vou deixar, pessoal, para vocês verem que são duas caixas, uma dentro da outra aqui. E vocês podem fazer desse formato aqui. Mas, se você não quiser colocar títulos na sua caixa,
você pode colocar o valor aqui dentro diretamente, ou você pode, por exemplo, fazer um esquema para escrever aqui em cima. Também não está errado, mas aí fica a gosto de vocês aí na hora de montar seu dashboard. É que quem manda é a sua criatividade. O que está faltando agora, pessoal, para a gente fazer? A gente precisa colocar a segmentação de dados e depois a gente precisa fazer as conexões entre as tabelas para elas se conversarem. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui em tabela dinâmica, vou clicar em alguma tabela dinâmica, eu vou em análise de tabela dinâmica e inserir segmentação de dados. E eu vou selecionar os três aqui que a gente tem disponível, que é o ano, o mês e o F. Se vocês assistiram a aula referente sobre segmentação de dados, eu falei que eu não recomendo vocês fazerem segmentação de dados por valores, porque vocês vão ter muitos e muitos valores e vão ter uma segmentação de dados falha. Eu recomendo vocês fazerem por nome, mês, estado, código de cliente, CPF, CNPJ, enfim, algumas outras informações que não sejam, que possam ser tão distintas igual o valor. Então, vou dar um OK aqui e eu vou selecionar aqui as três segmentações que foram criadas, vou dar um Ctrl X e vou colar aqui a nossa dashboard. E agora eu vou fazer a formatação dessa segmentação para ficar mais bonita. Então, como eu vou fazer isso? Aqui a gente está vendo, eu já vou deixar nesse formato, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar mais colunas nessa segmentação. Aqui, quando eu clicar em segmentação, você vai na guia segmentação. E aqui no canto direito, está escrito botões, você pode adicionar mais colunas. Você pode colocar uma, duas, três, quatro colunas, quantas colunas você quiser. Então aqui eu vou fazer o quê? Vou subir aqui, que eu quero deixar todos os anos à mostra, sem precisar dessa barra de rolagem. Então eu vou aumentar aqui um pouco o campo, vou deixar com 6 colunas. Mais uma vez, como eu falei anteriormente, aqui é a hora da criatividade, aqui vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem no trabalho de vocês, não tem uma regra definida. Existem algumas regras, na verdade, mas a grande maioria em relação à personalização fica mais a gosto. Então vou deixar com 7 colunas, porque a gente tem bastante datas aqui. E vou aumentar aqui um pouco mais o espaço. Então vou deixar desse jeito. Eu vou mudar a cor. Vou colocar essa cor aqui que a gente consegue fazer também. Esse combinou tanto. Vou colocar essa cor aqui, boa. Essa cor está bem semelhante à tabela. Vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui. Eu quero deixar aqui, pessoal, num formato que eu consiga também ter todos os meses sem precisar dessa barra de rolagem. Então eu vou abrir aqui e vou colocar várias colunas até esconder aí a nossa barra de rolagem. Então com apenas 3 colunas já deu certo. Eu vou personalizar a cor também. Eu vou fazer a mesma coisa por o F. Vou deixar no tamanho onde eu consiga tirar a barra de rolagem sem precisar dela. Então vamos fazer aqui. Talvez aqui vai ter que ser um pouco maior. Vou ter que colocar até nessa largura aqui, ó, bem próximo aqui dessa última coluna aqui do imposto. Acho que mais uma deu certo, eu vou pintar aqui também. Maravilha, pessoal. Então aqui a gente já tem a nossa tabela montada. Aqui ela vai ficar desse formato, não está muito bonito, mas é que nem eu falei para vocês, é apenas uma aula introdutória. Então agora a gente vai fazer o que? Vamos conectar para que na hora que a gente clicar na segmentação de dados, todas as informações funcionam como devem ser. Ok? Então, por exemplo, aqui nesse exato momento, como é que está? Vou clicar em 2024.
apenas o gráfico de imposto ano está funcionando, porque eu tirei a segmentação com base naquela tabela dinâmica. Então, como a gente vai fazer para conectar? Eu vou deixar aqui a 2024 selecionado já. Vocês vão perceber que os valores aqui todos vão mudar. Clica aqui, pessoal, na segmentação, com o botão direito em cima dela, conexões de relatório. E vai abrir uma caixa aqui com as tabelas dinâmicas que a gente tem disponível no nosso gráfico. Então, o que a gente vai fazer aqui para poder fazer funcionar tudo isso? A gente vai selecionar as informações que a gente precisem ser filtradas. Então, eu vou selecionar o que aqui? Eu vou selecionar o card total, card UF por mês, que é o gráfico mês. Eu vou selecionar também o F total, o F máximo e mínimo. Vou selecionar todas. Lembrando, pessoal, essas tabelas dinâmicas aqui da planilha 2 está aparecendo é o exemplo que eu fiz lá anteriormente. Eu estou conectando apenas as tabelas dinâmicas aqui dessa guia que a gente fez aqui em aula. Ok? Eu selecionei tudo. Vamos ver como vai ficar se eu vou precisar fazer algum ajuste. Estou ok. Então vocês já viram que mexeu 100% em todas as tabelas. Então aqui, ó, um detalhe, tá bom, pessoal? Desci aqui até embaixo desse formato, por quê? Às vezes o Excel não carrega diretamente o visual, às vezes você tem que fazer ele forçar a atualização dele. Então eu desci, subi e já voltou para a atualização. Então o que acontece aqui, pessoal? Eu vou fazer um ajuste aqui para vocês verem também. Estão vendo que aqui na tabela de imposto ano filtrou apenas o 2024. Eu basicamente não preciso filtrar ele, porque eu já tenho essa informação do total dentro do card, aqui na hora que eu filtrei. Então eu quero ver e ainda esse imposto anos aqui aberto. Então eu vou fazer o que? Botão direito novamente, conexões de relatório. Eu vou expandir aqui esse campo e vou procurar um mês aqui referente. Um mês não, perdão, vou procurar a tabela referente a imposto anos, que é total ano, e vou desmarcar. Só um detalhe também aqui, antes da gente fazer essa configuração. Eu preciso desmarcar aqui a segmentação para voltar a ter o visual ano, senão a gente vai ter que fazer um esquema lá para poder voltar a aparecer todos os anos. Então eu quero filtrar o imposto dos anos, como eu falei, vou com o botão direito, conexões de relatório, vou expandir e vou desmarcar o total ano e dar um OK. Então o que vai acontecer agora? Toda vez que eu clicar aqui em algum ano, o gráfico de anos não vai se mexer, não vai mudar, apenas a imposto F e imposto mês. Perfeito? Então aqui a primeira a gente já fez e deu tudo certo. E os cards também se mexeram aqui, como vocês podem ver. Vou clicar aqui no X, vamos voltar para o geralzão e agora a gente vai fazer a conexão com os meses. Então qual vai ser aqui a nossa conexão em relação aos meses no nosso gráfico? Eu vou fazer que nem eu fiz anteriormente, eu vou selecionar tudo e eu vou verificar qual que eu não quero que filtre, porque assim vai ficar mais fácil da gente conseguir enxergar e saber o que a gente quer filtrar ou não dentro de uma tabela dinâmica, dentro de um dashboard. Selecionei, vou pegar aqui o mês de janeiro. Então aqui a gente já consegue ver, quando a gente filtra basicamente tudo, né, igual estava na outra planilha, no outro gráfico, perdão. Só que aqui filtrou a tabela de imposto mês. Eu quero usar a mesma lógica. Eu não quero filtrar toda a tabela de imposto mês. Eu quero ver o imposto mês do ano inteiro aqui disponível, caso eu preciso fazer alguma análise e me chame a atenção para eu mudar para uma outra análise aqui. Então vou retirar aqui a seleção que eu fiz, botão direito, configurações de relatório, vou expandir e vou desmarcar mês.
e eu vou dar um OK. Vamos ver se a gente precisa fazer mais alguns ajustes. Então, OK, aqui já filtrou apenas janeiro do ano 2000 até 2024, lembrando disso. Imposto por UF, aqui é o acumulado de janeiro desse mesmo período aqui. E aqui está o total de 2000 a 2024, do ano inteiro, mês a mês. Feito. E os cards aqui também estão filtrando. E o maior pagador de imposto ainda sim foi São Paulo. OK, vamos para o próximo gráfico. Próximo gráfico não, próxima segmentação. Botãozinho direito. Configurações de relatório. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar tudo. Porém, pessoal, tem aqui na questão da UF, já tem uma coisa que eu já tenho ciência do que vai acontecer. Que eu não preciso fazer igual eu fiz nas outras. Eu não vou selecionar tudo porque eu já sei que aqui, na hora que eu clicar em UF total, o F total vai filtrar apenas um único estado nessa tabela aqui embaixo. Então eu não quero que isso aconteça igual aconteceu com os outros. E quando eu filtrar o F máximo, vai fazer a mesma coisa, ele vai me retornar apenas a UF aqui em cima. Então eu não quero isso que aconteça. E a UF mínima e DEM a de custo máximo. Então eu já sei que esses três gráficos aqui eu não preciso filtrar, porque se eu filtrar pode trazer uma informação errada, já sabendo disso eu vou evitar. Então vou dar OK. E tá feito. Vamos pegar aqui São Paulo. Isso aqui é o histórico de São Paulo dentro dos anos e São Paulo dentro dos meses, como é a arrecadação de São Paulo. Aqui não mudou, justamente que esse era o objetivo. Outro porém aqui, pessoal, que eu esqueci também, eu acabei percebendo. Eu filtrei aqui o card total. Eu não quero filtrar o card total. Marcar ele. Por que eu desmarquei, pessoal? Justamente por isso. Eu quero que o card total ele me traga o imposto total durante todo esse tempo, comparando com o mesmo período apenas de São Paulo. Ou seja, São Paulo pagou 45% de imposto em relação ao total do imposto arrecadado durante o período. E isso eu posso fazer diversas análises da mesmo formato aqui, ó. Em 2024, São Paulo arrecadou 33% do total. Eu posso fazer isso também dentro de um mês, por exemplo, em 2024, janeiro, São Paulo arrecadou 35% do imposto total deste período. Então, mais uma configuração aí que a gente teve que fazer na nossa análise em tempo real aqui. Então, eu vou desmarcar aqui a caixa. E basicamente, pessoal, isso aqui é um dashboard, está feito. Então, recapitulando, lembrando aqui para vocês como pode ser feito um dashboard. O dashboard ele tem que ter objetivo na sua análise. Nosso objetivo da análise aqui que a gente fez foi como que foi a arrecadação de imposto pelos anos. E a gente analisou aqui em alguns cenários para a gente poder fazer essa análise. A gente pode fazer umas tabelas dinâmicas que vai servir de referência para a gente criar os gráficos. E a segmentação de dados, que tem que ser tem que ser informações que são possíveis de filtrar. Então, por exemplo, ano, mês, UF, cliente, vendedor, marca, produto. São várias e várias opções. E eu não recomendo nunca fazer uma segmentação de dado com valores, por exemplo, de reais, porque é muito amplo. E você pode ter, por exemplo, aqui, poderia ter milhares e milhares de informações dentro de uma segmentação. Você não vai conseguir fazer análise nenhuma com isso, a não ser que você crie faixas. Por exemplo, faixas de idade. Se você for trabalhar numa análise de idade, você pode fazer, por exemplo, do 0 aos 18, jovem, dos 18 ao 25, adulto, 25 a 35,
maduro, sei lá, enfim, várias e várias análises vocês podem fazer aí com essa lógica, com esse sentido, e aí sim você coloca uma segmentação de dados para isso. Perfeito. Então, essa aqui foi a introdução para dashboards que eu trouxe para vocês. Eu trouxe da forma mais simples, mais resumida e menos rodeio possível para explicar para vocês. É um assunto bem complexo para poder fazer certinho e as informações serem de grande valor, porque com essas informações vocês podem agregar muito valor no trabalho de vocês. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Até mais e tchau, tchau.